Olá galera, meu nome é Jonatas e eu acho que você já me conhece, eu sou seu professor de filosofia e sociologia e se eu não sou seu professor ainda, eu posso ser através desse canal. E eu venho falar de um assunto que eu deveria ter falado há muitos anos atrás com meus alunos e que eu não fiz, mas que agora eu acho que eu tenho maturidade suficiente para falar sobre isso. Que é como se estuda para filosofia no ensino fundamental. Sabe filosofia, aquela matéria lá que a gente começa a discutir sobre pessoas que já morreram há muitos anos atrás, e fica parecendo que a gente só está falando de coisa antiga, mas ao mesmo tempo são discussões que são muito atuais. Filosofia não é só para aqueles que usam túnica e têm uma barba grande ou andam de branco por aí, mas filosofia é para todo aquele que quer pensar um pouco mais além do óbvio. E isso significa dizer que existe sim um método para estudar filosofia. Só que para a gente alcançar isso e a gente começar a pensar o que você pode utilizar para ser o seu método de estudo de filosofia pessoal, a gente primeiro precisa conceituar o que é filosofia. E essa pergunta normalmente é a primeira aula de toda a aula de filosofia no ensino básico, seja no fundamental, seja no ensino médio. Só que tem um problema. Essa pergunta, ela é maldosa. A gente só consegue responder o que é filosofia depois de conhecer filosofia. A gente não consegue responder o que é filosofia antes de conhecer. E nesse sentido, às vezes é muito desonesto o que a gente faz dentro de sala de aula. Mas, em um certo aspecto, a filosofia tem algumas questões que são esperadas dela, como, por exemplo, explorar as grandes questões da humanidade. O que é a felicidade? O que é a vida? O que é a existência? Todas essas grandes questões da humanidade estão dentro desse rol de disciplina que a gente chama de filosofia. E o que ela é, ou pelo menos o que as pessoas esperam que ela seja? Filosofia é uma forma importante de pensamento crítico, questionamento e tomada de decisão consciente. Nesse momento, é na filosofia que normalmente a gente vai levar a sério questões como: será que eu estou acordado ou estou dormindo? Será que isso aqui é um sonho ou será que não é? Será que nós estamos aqui nessa realidade ou será que nós participamos de uma realidade que é diferente dessa? Será que existe céu e inferno? É aqui, na filosofia, que a gente vai levar a sério essas questões para tentar analisar quais são os argumentos que defendem e quais são os argumentos que atacam isso. E qual é a importância disso? O desenvolvimento de um bom pensamento crítico. Não é sobre desafiar a fé de ninguém, não é sobre atacar ninguém. Tanto é que eu, enquanto professor de filosofia, sou o evangélico. E não, eu não utilizo das minhas aulas para pregar, para fazer evangelismo. Eu utilizo das minhas aulas para fazer questionamentos, inclusive para alunos evangélicos. Por quê? Porque eu entendo que se eu estou dentro de uma sala de aula e os meus alunos estão tendo a oportunidade de ouvir um questionamento a respeito de sua religião, eles precisam enfrentar esse questionamento, principalmente vindo de alguém que quer o desenvolvimento deles. Porque imagina se alguém vai questioná-lo não querendo desenvolvimento, mas querendo destruir aquilo que eles acreditam. Isso é totalmente diferente. Isso é totalmente ruim. Então, por que eu acredito que filosofia é uma coisa importante, inclusive para o ensino fundamental? Porque é ali que as pessoas vão desenvolver o seu bom pensamento crítico, vão aprender a questionar de maneira saudável e vão aprender a tomar decisões de forma consciente na sua vida. Ou seja, a ideia deles não serem mais manipulados. Passamos pelo que pode vir a ser filosofia. E nós temos que entender qual é a prática. Como é que se estuda de fato? Bom, primeira coisa, filosofia não é sobre decorar datas e nomes de filósofos. Na verdade, esse estudo filosófico que as pessoas têm de ficar decorando datas e saber o nome de cada filósofo e cada conceito e não sei o que, não é o mais importante. O mais importante é você conhecer os conceitos dos filósofos e aplicá-los no seu cotidiano. E como é que você vai conseguir fazer esses dois passos que são simples? Primeira coisa, e na verdade é a regra de ouro para todo estudo filosófico, seja aqui, seja na graduação, seja no ensino médio, seja para você estudar sozinho. A ideia é que você vai estudar filosofia lendo os textos. Ah, mas eu estou no ensino fundamental, eu não tenho vocabulário para tentar entender o texto de Nietzsche, ou vocabulário para tentar entender o texto de Michel Foucault. Tudo bem, na verdade, até eu, que já sou graduado, não tenho esse vocabulário. Mas a questão é, você tem um material didático, principalmente você que está no ensino fundamental. Você vai pegar esse material didático e você vai ler esse material didático. Você vai começar pelos textos mais simples e depois você vai indo para os textos que são trechos de textos filosóficos. Caso você se interesse por algum desses trechos, eu aconselho que você vá até a obra. Existem obras feitas de filosofia para crianças, ou pelo menos para pessoas que estão iniciando na filosofia. Por exemplo, tem um romance chamado O Mundo de Sofia. Uma história comum que é fantasiosa e que é muito bonita e que é muito enriquecedora. Então, qual é a primeira coisa que você faz? Lê o seu material didático. Ah, mas eu não tenho material didático. Leia o seu material didático. Não sei como você vai conseguir, se você vai tirar xerox, se você vai copiar à mão, se você vai
tirar a foto e vai ler em casa, mas leia o seu material didático, porque isso é importante para você desenvolver o seu próprio pensamento. Você não pode ficar só preso à explicação do professor. Você precisa ler, você precisa marcar, você precisa anotar as ideias e desenvolver as suas próprias ideias. Então, é necessário, para que você conheça os conceitos, ler os textos e, ao ler os textos, fazer 3 passos. Primeiro, conectar os conceitos que você encontra nesses textos com questões cotidianas, problemas do dia a dia que você enfrenta, que você vê as pessoas falando, comentando. Segunda coisa, pegar esses conceitos da filosofia e enxergar as conexões que existem entre a filosofia e as outras áreas do conhecimento. A arte, que é muito bem trabalhada, a história, a geografia, a literatura, a matemática. Tem muito pensamento lógico dentro da filosofia que ajuda a gente a entender fórmulas matemáticas. E talvez você não tenha prestado atenção nisso porque você não leu o material. Então, lendo o material, talvez você consiga fazer pontos com muito mais facilidade do que você só ouvir o professor explicando. Primeiro passo, pegar os conceitos filosóficos que você leu no seu material e aplicar no seu dia a dia. Segundo passo, tentar encontrar ligações entre uma matéria e a filosofia. Porque a filosofia é vista como a mãe das ciências, e sendo a mãe das ciências, todo conteúdo que existe dentro da escola faz pontes, ou seja, se liga com a filosofia de uma forma ou de outra. Terceiro passo, promova debates. Promova discussões. Sabe, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é saber que eu tive alunos que, quando começaram a se interessar pela filosofia, começaram a ser mais engajados em argumentar e tentar entender melhor o mundo ao seu redor. Isso para mim é muito gratificante, de verdade. Talvez seja a coisa que eu mais gosto, de ouvir ex-alunos dizendo assim, cara, depois que eu tive suas aulas, eu comecei a conversar com as pessoas até me acham um pouco chato, mas eu quero saber de verdade as coisas, eu quero tentar entender como é que isso funciona. Criem uma tese filosófica, criem uma teoria filosófica. Claro, essas coisas não são tão complexas quanto uma tese de graduação ou qualquer outra coisa assim, mas já é o início de alguma coisa, já é o início de uma valorização do meu conteúdo. E é um conteúdo que eu amo, é um conteúdo que eu dou aula, e é um conteúdo que eu acho que você também pode amar, desde que você aprenda a fazer esses 3 passos de uma forma simples. Regra de ouro, leia o material didático. Primeiro passo, aplicar os conceitos filosóficos no cotidiano. Segundo passo, eu estou repetindo por quê? Para você decorar isso aqui, tá bom? Segundo passo, fazer conexões entre o que a filosofia explica e o que outras matérias explicam. E terceiro passo, promover debates, discussões a respeito de algum tema filosófico que você achou interessante. Bora falar sobre beleza segundo Platão, bora falar sobre justiça segundo Aristóteles, bora falar sobre existência segundo Sartre. Você vai ter vocabulário filosófico para isso e é bom que você faça esse tipo de discussão para que você gere cada vez mais e mais vontade de pesquisar mais a respeito de filosofia. Apesar de eu estar falando tudo isso para vocês, eu gostaria de fazer um adendo aqui, que na verdade são 3 pontos novamente. Que 3 pontos são esses? É falando sobre o lugar da filosofia na educação básica. O primeiro ponto é, a filosofia vai te perseguir por muitos anos na sua vida, e iniciá-la no ensino fundamental é um privilégio de poucos. Então, por favor, abrace esse privilégio e faça o melhor possível. Segundo, os documentos oficiais da educação brasileira encaram a filosofia como uma matéria curricular opcional, que disputa lugar com o ensino religioso. Ou seja, se às vezes o ensino de filosofia é confuso, muito pode ser atribuído a essa falta de lugar determinado em nossos currículos oficiais. Ou seja, o objetivo da matéria, às vezes muitas vezes, na verdade, frequentemente, é definido pelo professor. E quando é definido pelo professor, acaba que cada escola tem um objetivo diferente com a filosofia. Isso é bom no sentido de dar liberdade para o professor trabalhar o conteúdo que ele quer, mas é ruim no sentido de que às vezes as pessoas sentem que não estão aprendendo filosofia porque elas não entendem o objetivo daquilo. E o terceiro ponto, mesmo que não haja objetivo, nós temos sim um currículo claro sobre a história da filosofia que a gente tem que percorrer. Sabemos que começamos na filosofia antiga e terminamos na filosofia contemporânea. Sabemos que começamos com os pré-socráticos e vamos terminar na fenomenologia, existencialismo e tantos outros que vão aparecer lá pela frente. Então, tudo que a gente percorre do 6º ano até o 9º ano são conteúdos que vão perseguir a nossa vida ao longo de todos esses anos. Quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente assistir uma televisão, quando a gente estiver discutindo com alguém, quando a gente estiver na graduação ou fazendo alguma coisa na faculdade, vai ter tema filosófico ali. O que eu peço para você? Comece a estudar filosofia, leia os textos, faça conexões, crie debates, entenda quais são os pontos que são semelhantes entre as matérias,
E, caso você trave, enquanto você está estudando, não conseguir entender esse texto, não conseguir entender esse termo, procure um vídeo no YouTube que te explique. Por exemplo, esse. Esse é um desses vídeos que se propõe a explicar algumas coisas sobre filosofia de um jeito um pouco mais palpável. Eu gostaria que você pegasse essas dicas, que na verdade são 4 dicas ao todo. Curta esse vídeo. Lembre-se que filosofia não é um bicho de 7 cabeças. É só você praticar, refletir e conectar as ideias. E quando você chegar lá na frente, no ensino médio, para fazer um vestibular, fazer o PAS, fazer o Enem, ou então entrar numa graduação, você vai ter uma sensação de que você tem muito mais domínio sobre os diferentes conteúdos por conta da filosofia. Isso eu posso te garantir, de verdade. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque, a gente também quer ganhar um prêmio de melhor canal sobre filosofia que existe aí no YouTube. Muito obrigado, um abraço, beijo.